saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nessa noite a gente vai meditar na palavra de Deus. Estamos aqui, somente eu e o pastor Ney Wagner, na MEPB Cidade Oeste. E essa igreja do qual eu sirvo, sou membro e pastoreado pelo pastor Ney Wagner. Eu quero pedir, por gentileza, que você tome posse da sua Bíblia, da palavra de Deus, abra no livro João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, antes de entrarmos no texto em que eu li propriamente dito, quero que você observe comigo o contexto que está inserido esse texto de João, capítulo 3. Veja comigo o capítulo 2, o verso 23 em diante, que diz o seguinte: E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Dentro desses textos antecessores ao capítulo 3 de João, a gente percebe que Jesus estava em Jerusalém, ali realizou possivelmente alguns sinais e alguns milagres. O que a gente percebe num texto é que muitos creram através desses sinais e dessas maravilhas que Jesus ali realizou. É aí, então, que entra o capítulo 3 de João, onde esse homem chamado Nicodemos marca um encontro com Cristo, e o texto nos revela que esse encontro foi à noite. Muitos conjecturam a razão pela qual o Nicodemos procurou Jesus à noite. Penso eu que o fato de Nicodemos procurar Jesus à noite é porque ele queria uma conversa com Jesus na tranquilidade. Um outro fato que nos revela, que está não explícito, mas implícito no texto, é que a noite nos revela a escuridão espiritual em que Nicodemos vivia e estava. Portanto, para que a gente chegue no verso 16, Jesus, pelo menos aqui, em João capítulo 3, em todo o capítulo a gente vê Cristo em três papéis diferentes. O que a gente percebe é que dos versos 1 ao 21, a gente vê o Cristo como mestre. Nos versos 22 ao 30, a gente vê Cristo como noivo. E nos versos 31 e 36, nós vemos Cristo como a testemunha. Quando a gente faz a leitura de João capítulo 3 na sua totalidade, a gente percebe esses três papéis de Cristo. Ele como mestre, Jesus como noivo e ele mesmo como testemunha. Cristo, irmãos, tem aqui em João capítulo 3, o que a gente percebe também, que Cristo, a fim de ensinar a Nicodemos a respeito das verdades da salvação, ele faz uso aqui no capítulo 3 de João de 4 ilustrações interessantes.
A primeira ilustração que Jesus aqui traz em João capítulo 3 é o nascimento, e que a gente chama de um novo nascimento, que está aí nos versos 1 ao 7. A segunda ilustração que Jesus nos traz aqui em João capítulo 3 é o vento, onde a gente vê nos versos 8 ao 13. E a terceira ilustração, a serpente de bronze, que está aí nos versos 14 e 18. E a quarta ilustração, a gente vê aí nos versos 19 ao 21, que é luz e trevas. Portanto, dentro desse contexto em que a gente viu aqui João 3, o texto em apreço, que é o verso 16, é tão sublime, tão profundo, tão exaustivo e tão importante, meus irmãos, que Lutero o chamou de miniatura do Evangelho. O amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande ou porque inclui muita gente, mas porque o mundo é mau. Ora, quando a gente se aprofunda um pouco no texto, lê o texto de João, capítulo 3, a ilustração mais tremenda, mais grandiosa que a gente percebe é o verso 14, que é a ilustração que Jesus traz aqui da serpente de bronze, que está relatado em Números capítulo 21. No verso 14, diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ora, meus irmãos, se você fizer a leitura de Números, capítulo 21, a partir do verso 9, a gente vai perceber lá que o povo que tinha sido resgatado pelo próprio Deus do cativeiro do Egito, começou a queixar-se de Deus. Como consequência dessas queixas, Deus envia serpentes abrasadoras. Essas serpentes começaram assim a picarem o povo e consequentemente levava à morte. Foi quando o povo começou a perceber isso, as consequências dessa rebeldia e dessas queixas, eles começaram a levar, a pedir que Moisés, melhor dizendo, intercedesse por eles. Ora, Moisés intercede pelo povo. Deus ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e levante ela sobre uma haste. Deus proveu um meio de salvar, irmãos, aquele povo. O meio era a serpente de bronze. Ora, o que a gente percebe é que os homens ali, bastava fixar os seus olhos na serpente de bronze e eles seriam curados. Interessante o pano de fundo pela qual está inserido aqui o verso 16, que muitas vezes a usamos fora do seu devido contexto. E aí a gente vê o verso 16 e diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo de Israel, meus irmãos, bastava olhar para a serpente e eles seriam sarados e curados. Quando a gente vê o verso 16, a gente vê o meio que Deus aqui proporcionou para salvar pecadores, que é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquelas serpente de bronze que estava matando o povo, Deus proveu um meio para curar e sarar aquela nação das serpentes abrasadoras.
Do mesmo modo, meus irmãos, Deus proveu um meio para salvar pecadores envenenados pelo pecado. Pecadores como a mim, como a você que está me ouvindo agora. Deus proveu um meio de nos salvar e é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, o texto que a gente leu é grandioso pelo fato de estar inserido dentro desse contexto histórico. Todo aquele que olhar para Cristo com fé será salvo. Os homens, as mulheres, as crianças que eram picados pelas serpentes abrasadoras, bastava olhar, da mesma feita, nós, pela fé, temos que crer no meio que Deus proporcionou para salvar pecadores, para nos salvar. Ora, o amor de Deus é admirado por esse fato, porque Deus amou o mundo. O mundo, meus irmãos, é apenas o sinônimo de tudo quanto é mal. Nada existe nele capaz de atrair o amor de Deus. O mundo é tão mau que é necessário um profundo amor para amá-lo. E muito mais ainda para amá-lo conforme Deus o amor. Quando ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. O mundo é tão ímpio que João, meus irmãos, em outras passagens, proíbe os cristãos de amá-lo ou de amar qualquer coisa do mundo. Ele nos diz isso na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não há contradição, meus irmãos, entre essa proibição e o fato de que Deus realmente o ama. Os cristãos não devem amar o mundo com amor egoísta de participação. Deus ama o mundo com um amor altruísta e valioso de redenção. Você pode ser salvo hoje ou perecer eternamente. Essa salvação foi providenciada por Deus e pode ser recebida pelo Filho de Deus. Jesus Cristo não é apenas, meus amados irmãos, um mestre. De fato, Nicodemos reconheceu como mestre. Mas nós não devemos apenas reconhecê-lo como mestre. Ele é mestre sim, mas também ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. Nós não somos salvos com base em obras. Hoje é o dia da salvação. E amanhã, meus irmãos, pode ser muito tarde para você tomar essa decisão. Se Deus já declarou seu amor por você, apesar de você ser um pecador, se aproprie desse amor revelado na pessoa do seu Filho Jesus pela fé. Em João, capítulo 6, nos versos 47, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. O verso 50 nos diz: este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. O verso 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão,
viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você não pode ser salvo em seus pecados. Não pode salvar a si mesmo, nem pode ser salvo por ritos sagrados. Deus providenciou uma saída para você e agora lhe diz que você não pode escapar se negligenciar essa tão grande salvação. Hebreus, capítulo 2, no verso 3, nos revela essa verdade. Como escaparemos nós se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Porque essa salvação é grande, meus irmãos. Jesus responde essa pergunta no verso 16, onde lemos. Em primeiro lugar, a salvação é grande por causa de sua procedência. Veja o verso 16, as primeiras 3 palavras, porque Deus amou. Ora, destaco aqui nessa parte do versículo algumas verdades para a gente meditar nessa noite. Em primeiro lugar, o amor de Deus por você é eterno e incondicional. O Criador dos céus e da terra colocou seu coração em você desde toda a eternidade. O amor de Deus por você é eterno, incondicional e perseverante. O amor de Deus é espontâneo e autogerado. Não merecemos o amor de Deus. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, no verso 8, nos diz que mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou apesar de sermos pecadores. Deus não sente nojo de nós, Ele nos deseja, assim como um noivo se alegra com sua noiva. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para si com cordas de amor. Um texto que ilustra muito bem essa verdade é Oséias, capítulo 11, versos 3 e 4, nos diz o seguinte: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Porém, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu em quem os curava. Nesse texto de Oséias, o Pai amoroso não apenas o filho da escravidão, mas também o ensinou a andar e cuidou dele com carinho. Portanto, meus irmãos, nesse texto de Oséias, o Pai amoroso não apenas libertou o filho da escravidão, mas também o ensinou a andar e cuidou dele com carinho durante a jornada pelo deserto. Quando uma criança tropeça e se machuca, a mãe e o pai estão lá para fazer os curativos e para encorajá-lo. E foi isso que Deus fez pelo seu povo. Ele o ensinou, curou e conduziu, teve o cuidado de dirigi-los, como um pai faz com o seu filho e não um dono com o seu animal. Atou-se a ele por laços de amor e não com freios e cabrestos. Seu amor é incondicional. Não há nada que você possa fazer. Em segundo lugar, meus irmãos, de onde vem ou de onde veio esse amor? Não podia
vir de outra fonte que não fosse o próprio Deus. O amor de Deus vem dele mesmo. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Ele ama porque ele é, por natureza, amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A causa do amor de Deus não está em você, está no próprio Deus. Deus é a fonte e a origem do amor. E todo amor deriva dele. Deus não é apenas a fonte de todo o verdadeiro amor. Deus é amor em seu ser mais profundo. Deus é a essência do amor. Toda a sua atividade é amorosa. O mesmo Deus que é luz e fogo é também amor. Longe de fechar os olhos para o pecado, seu amor providenciou um meio de expô-lo, porque ele é luz, e de consumi-lo, porque ele é fogo consumidor, sem destruir o pecador, mas ao contrário, salvá-lo. O amor não é simplesmente, meus irmãos, uma qualidade que Deus possui, mas o amor é aquilo que ele é por sua própria natureza. Mas ainda, sendo Deus amor, o amor que ele demonstra brota dele mesmo e não externamente. Portanto, o que a gente vê é que esse amor emana, procede do próprio Deus. Em terceiro lugar, qual é a dimensão do amor de Deus? Devemos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. O comprimento do seu amor alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. Deus ama toda a raça humana. Deus ama toda a raça humana. O amor de Deus não é apenas endereçado, meus irmãos, a judeus, como pensavam os fariseus, mas também aos gentios. A altura mostra que esse amor brotou do coração de Deus. E a profundidade, meus irmãos, revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. Uma outra verdade que a gente vê em João capítulo 3, verso 16, a salvação é grande por causa de sua amplitude. Veja ainda no verso 16 que ele diz: amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Primeira verdade que a gente vê nessas outras palavras do verso 16 é a extensão do mundo amado por Deus. Quando Jesus conversou com Nicodemos, este possivelmente pensou que o Messias viria apenas para a sua nação, para os judeus. Imaginou que o amor de Deus estava destinado apenas a uma raça. Mas Jesus declara que o amor de Deus é extensivo a todo o mundo, aos judeus e aos gentios, a todas as raças, a todos os povos e a todas as tribos. O amor de Deus, meus irmãos, não é propriedade exclusiva de um povo ou de uma nação. O amor de Deus se estende a todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, ele ama o pobre e o rico, o doutor e o analfabeto, o jovem e o velho, o religioso e o ateu. Para um fariseu, esse conceito era chocante.
Isso porque os fariseus acreditavam que Deus odiava o mundo e tinha prazer em destruir o mundo. Mas Jesus anuncia que Deus ama o mundo. Perceba que isso aqui faz tudo parte de um diálogo com Nicodemos. Jesus está aqui conversando com um fariseu. E talvez isso aos ouvidos desse fariseu chamado Nicodemos deve ter soado ruim. Porque Nicodemos ouviu da boca do próprio Jesus que Deus ama o mundo inteiro. Em segundo lugar, irmãos, o que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia, meus irmãos, nele nada que fosse digno desse amor. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo, um mundo mau, para redimi-lo. Nenhuma flor perfumada crescia nesse deserto árido. Havia inimizade com ele, ódio à sua vontade, desprezo à sua lei, rebelião contra os seus mandamentos. Romanos capítulo 5, no verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Todavia, Deus amou o mundo, quando éramos inimigos, quando éramos pecadores. Deus amou. Em terceiro lugar, a quem Deus amou? Deus amou o mundo. Amou os perdidos, pecadores de todas as raças, povos, tribos e línguas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus ama apesar de ser rejeitado. Deus ama você, meu amado irmão que está me ouvindo. Pensamos que é uma grande honra sermos amados por alguém especial, conhecido ou famoso. Você, porém, é amado pelo Criador do universo. Ele não apenas ama você, mas escolheu você, deu-lhe seu Filho para salvá-lo e conduzi-lo ao seu reino de glória. Deus nos amou. Uma outra verdade que a gente vê num texto, no verso 16, a salvação é grande por causa de sua intensidade. É interessante o que a gente vê no texto, porque Deus amou tanto o mundo. Essa é a intensidade. O amor de Deus, meus irmãos, ele é indescritível. O amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Ele amou sacrificialmente. Ele amou e deu seu Filho. Ele amou e entregou tudo. O amor de Deus, ele é eterno também. Deus amou você antes de você nascer. Antes de lançar os fundamentos da terra, Deus já amava-nos. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado seu coração em mim e em você. Antes que a terra desse o seu primeiro fruto, Deus já havia derramado seu coração em você. Ele amou você na eternidade, planejou você, pensou em você, estava lá formando você no ventre de sua mão,
de sua mãe, viu seus primeiros batimentos cardíacos, viu quando você respirou pela primeira vez. Ele conhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Ele nunca desistiu de amar você, ele não abre mão de você. Por isso o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é deliberado. Deus resolveu amar você e o escolher para Ele. Ele pôs seu coração em nós e nos escolheu em Cristo para a salvação. Ele nos amou e nos adotou em sua família. Ele nos amou e nos escolheu para sermos seus filhos e herdeiros. Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Ainda, meus irmãos, no verso 16, uma outra verdade que a gente vê, que a salvação é grande por causa da sua dádiva. O texto nos diz: porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito. Aqui a gente vê o preço da nossa salvação. Quem muito ama, muito dá. O amor que não se sacrifica é um amor falseado. Porque o amor, irmãos, ele é altruísta, ele é sacrificial. Cristo é a dádiva de Deus Pai a um mundo pecador e mau. Cristo é o pão do céu para um mundo faminto. É a água da vida para os sedentos. Cristo é o cordeiro substituto para o pecador condenado. Cristo é o dom inefável de Deus para você. Ora, meus irmãos, uma outra verdade que a gente vê no texto é: a dádiva de Cristo implica sua encarnação e morte. O amor de Deus revela o preço que Deus pagou por sua condenação. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18, nos diz que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que Deus remiu você. Deus comprou você mediante o preço de sangue, o sangue do seu Filho. Deus não levou em conta a sua dívida, Ele a transferiu para a conta de Jesus, que foi levado à cruz pelos seus pecados e na cruz pagou a nossa dívida. Rasgou o escrito de dívida e gritou: está pago, está consumado. Deus então transferiu a justiça de Cristo para a nossa conta e nos declara justo. Quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê justificados, sem dívida, sem culpa, porque em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo nós fomos resgatados, em Cristo nós fomos lavados, em Cristo nós fomos santificados. Ainda em João capítulo 3, no verso 16, meus irmãos, uma outra verdade que a gente percebe é o que foi esse dom. Foi o seu Filho unigênito, em quem Deus se compraz. O Pai deu aquele que era um com Ele mesmo. Deus nos deu tudo, deu seu Filho, deu-nos a si mesmo.
O que mais Ele poderia nos dar, meus irmãos? Ora, Ele nos deu o seu tudo. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus nos amou a tal ponto de não poupar o próprio Filho, como o apóstolo Paulo nos diz no verso 32 de Romanos 8. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele entregou seu Filho para ser ferido, transpassado, esbofeteado, cuspido e pregado numa cruz, para que nós fossemos perdoados. Uma pergunta: como Ele nos deu seu Filho? Deus enviou o seu Filho para o exílio entre os homens, e ali Jesus se esvaziou, nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria e morreu em uma cruz. O Senhor enviou o herdeiro de todas as coisas para uma cidade pobre, uma família pobre, e ele, sendo rico, se fez pobre, não tendo onde reclinar a cabeça. O Pai o enviou para o meio de escribas e fariseus, cujos olhos astutos o observavam e cuja língua cruel o açoitava com calúnias do mais baixo nível. Ele o mandou para sofrer fome e sede, para viver em uma pobreza total. Enviou o seu Filho ao mundo para ser escorraçado, pisado, açoitado, esbofeteado, pregado numa cruz. Ele deu o seu Filho para tornar-se pecado e maldição, para sofrer as mais terríveis angústias. Meus irmãos, na cruz, Cristo nos substituiu. A cruz não é a causa do amor de Deus, mas o seu resultado. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou desde a eternidade. O amor de Deus é a causa, a cruz é a consequência desse amor. Não foi a cruz, meus irmãos, que Deus, ou melhor, não foi a cruz que deu à luz o amor de Deus, foi o amor de Deus que trouxe ao mundo a cruz. Porque antes, é uma frase que o Ney Wagner gosta muito de usar, porque antes que a cruz fosse erguida no tempo e no espaço, na história, ela foi erguida na eternidade. Porque o Cordeiro já tinha sido imolado antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus já havia sido morto. Ora, quando Deus deu o seu Filho unigênito, quando foi? Ele nos deu o seu Filho antes da fundação do mundo. A cruz estava incrustada no coração do Pai desde a eternidade. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Jesus sempre foi o dom de Deus. Sua promessa foi dada na queda do homem, através dos tempos. O Pai se manteve fiel à sua promessa. Ele olhava para o seu unigênito e via a cruz. Todos os sacrifícios realizados pelos sacerdotes, meus irmãos, prenunciavam que na plenitude dos tempos o Senhor certamente entregaria seu Filho para morrer em nosso lugar. A dádiva de Jesus foi um ato permanente de Deus. Ele nunca retrocedeu.
mesmo vendo as agruras e o sofrimento do seu filho, mesmo vendo-o transpassado, escarnecido, ferido, o Senhor não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, ele o entregou por mim e por você. Esse é o amor que as muitas águas não podem apagar. O amor eterno, o amor infinito, assim como esse dom não se refere a só à morte de Cristo, e sim a todas as eras que a precederam. Também inclui todas as eras posteriores. Deus deu e continua dando o seu Filho. O Senhor está oferecendo Jesus nesse momento. A fonte eterna está aberta e jorra hoje. Aí a gente vamos concluir na parte final aqui do verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, meus irmãos, não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Cristo. Cristo é o nosso objeto de fé e nós temos que olhar para Cristo com fé e estar seguro que Ele é poderoso para nos salvar. Assim como aquele povo no deserto, sendo atormentado por serpentes abrasadoras, bastava olhar para aquela serpente de bronze erguida em uma haste, eles eram curados, eles eram sarados. Da mesma feita, nós olhamos com fé para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e somos salvos. A aliança da graça, meus irmãos, difere tanto da aliança das obras como as trevas diferem da luz. O texto não diz que Deus deu o seu Filho a todos que guardam a lei, a todos que foram, ou melhor, que forem eticamente sadios ou politicamente corretos, a todos os religiosos, a todos os que praticam boas obras, a todos os sinceros, a todos os que amam a si mesmo. Mas o grande Deus deu seu Filho unigênito a todo aquele que crê. Essa expressão é um convite indiscriminado, dirigido a todos que creem, como também uma exclusão absoluta de todos os que não creem. Mas o que é crer em Cristo? É acreditar, meus irmãos, firmemente na verdade do Evangelho. É preciso aceitar que Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro, que se fez pecado e maldição por nós. Precisamos crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus ferimentos, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Precisamos entender que Cristo nos substituiu na cruz e foi ferido por Deus e transpassado por causa das nossas transgressões. Ele nos amou. Ele morreu por mim. Deus puniu meus pecados em Jesus. Na cruz, Jesus satisfez a justiça violada de Deus em meu lugar. Na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei que eu deveria ter recebido, bebeu o cálice do juízo que eu deveria ter bebido e morreu a morte que eu deveria ter morrido. Devemos nos apropriar da verdade do Evangelho. Não basta saber que Cristo morreu na cruz, é preciso entender e aceitar que Ele morreu por você. Seu sangue foi vertido para purificar você. É preciso saber que Ele comprou para você a vida eterna. Sua morte foi vicária, substitutiva. Ele morreu em nosso lugar.
É preciso colocar a sua fé em Jesus e aceitar o que Ele fez por você. É descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Lance fora qualquer outra confiança nos seus méritos, nas suas obras, na sua moralidade, na sua religiosidade. Isso não presta, não serve. Não há outro nome dado entre os homens para que você seja salvo. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele não crê já está condenado. Portanto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, que texto grandioso. Nós temos aqui, como disse Lutero, o Evangelho em miniatura. Vamos orar? Deus em Cristo os abençoe. Paizinho, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos ensinando, pregando a Tua palavra, contribuindo, Senhor, no Teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, que somente pela graça, Senhor, nós somos salvos, pela instrumentalidade da fé. Isso não vem de obra minha ou de qualquer outra coisa que eu possa fazer. Não havia nada em mim ou no mundo, Senhor, propriamente dito, que fosse digno desse amor. Mas Tu, Senhor, amor, desde a eternidade passada, Tu nos colocaste em Teu coração. Obrigado, Paizinho, por sermos participantes da vida eterna, unicamente por graça, porque Tu proveu, Senhor, o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, ser Ele sacrificado em nosso lugar, para que tenhamos vida. Porque antes estávamos mortos em delitos e pecado, mas Tu, Senhor, nos deu vida. Nós te agradecemos por essa bênção, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo e os Teus filhos. Em nome de Jesus.